Vivemos com tecnologias que pareceriam mágica para os nossos avós. Nosso mundo nunca foi tão conectado como hoje. Mas e se eu te disser que toda essa evolução está sabotando a sua empresa? Sabe por quê? Porque nós vivemos emoções paleolíticas com instituições medievais e tecnologias divinas. Essa é a frase do Edward Wilson, um biólogo americano. Como a evolução está sabotando a sua empresa? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Eu sou Adeildo Nascimento, fundador da Dell Consultoria, e você está no Dell Insights, o nosso programa que a gente usa para levar para vocês, CEOs, empresários, líderes de RH, conteúdos relevantes sobre cultura organizacional, gestão, liderança. E hoje o tema que me traz até aqui chegou até a mim através de uma frase do Edward Wilson, um biólogo americano falecido recentemente, onde ele tentava explicar o grande problema da humanidade hoje. Ele diz que o nosso grande problema é que a gente vive com emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias divinas. Atrelado a isso, a McKinsey e também a Harvard Business Review recentemente publicaram matérias falando sobre a necessidade de líderes combaterem o siloísmo. Já ouviu esse termo também? Siloísmo. Siloísmo tem a ver com a criação de silos dentro das organizações. Silos que provocam na gente esses tais sentimentos ou emoções paleolíticas, segundo disse o Wilson. O que esse siloísmo, atrelado também a esse nosso movimento mais reptiliano, os nossos instintos mais primários causam com a cultura organizacional? Em primeiro lugar, o tribalismo e os clãs. É essa mania e esse costume, esse comportamento que temos de formar panelinhas, a necessidade de ter o senso de pertencimento a um silo, a um nicho. E é por isso que nas empresas tem o RH contra o jurídico, o marketing e vendas. Eu sou do time tal, eu sou do time XPTO. Isso cria na gente esse sentimento de tribalismo e clãs. Outro ponto é a luta por status. Dentro desse siloísmo, desse tribalismo, querendo ou não e subconscientemente, há uma competição interna entre esses times. E lembre-se, nós temos medos paleolíticos, então a luta pela sobrevivência passa pelo siloísmo e pelo tribalismo. E por último, a reação exacerbada ao medo da mudança. Uma vez o silo estando formado, a tribo, o clã estando formado, tudo que as pessoas não querem é que isso acabe. E isso gera um medo exacerbado de qualquer tipo de mudança. E por outro lado, seguindo o Wilson, nós temos instituições medievais. Então some a emoção paleolítica à instituição medieval. Em primeiro lugar, uma hierarquia feudal, organogramas com enormes níveis de report, com uma burocracia, com cada um administrando o seu feudo e fazendo questão que ele também se mantenha numa estrutura hierárquica. A burocracia que aponta para o senhor feudal, o gerente, o diretor, o vice-presidente, que se comporta de uma maneira medieval e feudal para preservar o silo, o clã, a tribo. E por último, tudo isso desemboca na falta de meritocracia real dentro da organização. Ou seja, as pessoas que são promovidas, que são recompensadas e reconhecidas, são aquelas que têm mais influência no feudo e mais proximidade ao senhor feudal. Olha só, e diz para mim se o Wilson não estava coberto de razão quando ele dizia que a gente tem emoções paleolíticas e a gente tem instituições medievais. Fechando a tríade proposta pelo Wilson, nós chegamos a tecnologias divinas. Então, com emoções paleolíticas, com instituições medievais, então chega até nós tecnologias divinas. E aqui é onde a gente chega na conclusão que a evolução tecnológica está sabotando as nossas empresas. Porque nós estamos carregados de emoções paleolíticas, instituições medievais que foram bagunçadas com a chegada de tecnologias divinas. Como que a tecnologia nos desafia? Primeiro, a tecnologia aponta para nós que a melhor decisão a ser tomada é a decisão baseada em dados.
Só que no modelo feudal paleolítico, a maior parte das decisões não são tomadas com base em dados. Elas são tomadas com base em medo, receio, ganância, ambição, influência, proximidade do feudo, da tribo, do senhor feudal. Então, a evolução dos dados provoca uma ruptura e sabota essa organização passada. Outro ponto é a automação e o medo que a automação causa no ambiente organizacional medieval paleolítico. Ou seja, a maior parte das pessoas hoje sabe do que a tecnologia é capaz, mas essas pessoas, de tanto medo que têm de serem substituídas pelas máquinas, não levam a automação adiante. Na verdade, elas lutam contra e até escondem de você, CEO empresário, o que pode ser feito a partir da adoção da tecnologia. E por último, uma desconexão humana. A tecnologia facilitou a comunicação de uma forma rápida, veloz, com ambientes virtuais, Slack, Teams, Google Meet, tudo isso facilitou a vida, mas desconectou o ser humano. Nós estamos cada vez mais separados presencialmente falando. E isso, por incrível que pareça, reforça a tribo e o clã à distância. O que eu quero dizer com isso? Se antes, presencialmente, eu já tinha o clã, a tribo do RH, do marketing, de vendas, no online, no home office, isso ainda é mais premente, isso se acentua. Então, em resumo, a tecnologia está sabotando o jeito que a gente acostumou a montar nossas empresas, aos nossos modelos de gestão e o jeito que a gente trabalha. Como que a gente resolve todo esse problema? Ou como que a gente resolve o problema proposto pelo Wilson? Basicamente com cultura organizacional, cultura de cooperação ao invés de cultura de competição. Nós temos que abandonar definitivamente a cultura do herói, a cultura do silo, a cultura da tribo, a cultura do clã, a cultura do feudo. E eu digo para você de carteirinha, por experiência própria de todos os trabalhos que a gente faz aqui na Dell Consultoria, uma boa parte dos nossos diagnósticos aponta para siloísmo, para independência de áreas e não para interdependência de áreas. Ações práticas. Comunicação para desmanchar tribos, nichos, silos. Você tem que se comunicar com todas as tuas áreas, com todos os seus níveis organizacionais de uma forma transparente, fluida e muito próxima. Outro ponto, construa pontos de cooperação, a formação de times multidisciplinares para criar interdependência entre as áreas e não independência entre áreas. Aposte na redução dos níveis hierárquicos. Já falamos sobre isso aqui alguns Dell Insights atrás. Diminuição dos níveis hierárquicos. A média gerência derretendo. Obrigatoriamente você tem que diminuir esses feudos e posições feudais. Em resumo, esses líderes feudais que estão na lógica do comando e controle, naquela lógica do eu ganhei, nós empatamos, você perdeu, esses tipos de figuras têm que ser retiradas urgentemente para acabar com essas questões de silos e as instituições medievais, para que então a chegada de novas tecnologias não sirvam de sabotagem ao seu negócio, muito pelo contrário, elas venham para turbinar aquilo que você cooperativamente já faz bem. Tudo isso que eu falei para vocês tem a ver com cultura organizacional. Não é à toa que a gente fala, repete e diz de novo aqui. Cultura é o grande ativo na era da tecnologia, na era da cooperação, na era das tecnologias divinas. Se a sua empresa não tiver uma cultura organizacional forte e totalmente conectada com os tempos atuais, você ainda vai continuar convivendo com emoções paleolíticas, com instituições medievais e vai deixar passar as divinas tecnologias que podem levar o seu negócio adiante. Se você quiser definitivamente abandonar sentimentos paleolíticos, instituições medievais e abraçar as divinas tecnologias que podem colocar sua empresa em outro patamar, esse é o momento de investir em cultura organizacional. Não sabe como fazer isso? Conte conosco, nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts em construir culturas que fazem frente a esse momento que a gente vive. Esse foi o Dell Insights de hoje, a gente se encontra no próximo, um grande abraço. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos?
Suas equipes com alta performance e superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.